Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Acabamos de passar da estação do solstício de verão. Para a metade norte da Terra é o dia mais longo do ano. No Círculo Polar, o Sol ficou 24 horas acima do horizonte. O eixo da Terra possui inclinação de 23 graus. O Círculo Polar se encontra a 23 graus do polo, portanto, bem rente ao Sol. Em compensação, no Círculo Polar Sul, a 23 graus do Polo Sul, o Sol, este fim de semana, não nasceu. Mesmo ao meio-dia, ele fica sob o horizonte. Os dias escurecem na Nova Zelândia e no sul da Argentina. As estações são invertidas. Os raios do Sol que chegam em ângulo oblíquo aquecem menos. É o inverno. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. No momento, para nós, no hemisfério norte, é o começo do verão. No Polo Norte e até o Círculo Polar, no dia do solstício. 24 horas de sol, nada de noite. E nas regiões do norte, que não ficam muito afastadas do Círculo Polar, as noites antes e após o solstício são as noites brancas. Em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Berlim, Londres, Calgary. Nesta parte norte do globo, o Sol desce apenas um pouco sob o horizonte. O clarão do Sol permanece visível e parece deslizar do oeste ao norte e depois na direção leste. Após o pôr do Sol, um clarão que permanece desliza lentamente ao longo do horizonte. À meia-noite, este clarão fica ao norte, continua na direção leste, onde bem cedo de manhã o Sol nasce. Numa zona ligeiramente mais a sul, onde se encontram Paris, Winnipeg, Vancouver, este clarão de noite branca permanece visível até a meia-noite e reaparece às 3 da manhã. Apenas pouco ao sul, em Orléans, Zurique ou Montreal, a parte norte da Terra sobe muito alto acima do Sol e nos impede de ver seu clarão. A esta latitude, nada de noites brancas. A luz com a qual e graças à qual nós vivemos vem do Sol. Nossos olhos percebem esta luz como branca, mas se nós a decompormos, ela revela todas as cores do arco-íris. Esta luz que nós vemos é apenas uma parte fraca dos raios que o Sol emite no espaço. Para além do violeta, o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. São os raios ultravioleta. Depois, os raios X, que graças à sua frequência muito alta, podem penetrar algumas matérias, como seus músculos e seus pulmões, além dos raios gama emitidos aos lugares onde a superfície do Sol é mais quente. À direita, o espectro da luz visível é limitado pelo vermelho. Mas o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver, raios infravermelhos. E também as micro-ondas, as mesmas que você utiliza para esquentar seus congelados, e ondas com frequências baixas que são como ondas de rádio. Para estudar o Sol, é preciso pesquisá-lo além dos raios visíveis. Enquanto as estrelas distantes se escondem nos enviando muito pouca luz, o Sol nos deslumbra escondendo seu mistério. Não vamos nos queixar, nossos olhos são regulados para que possamos enxergar claramente de dia e à noite em nossa nave espacial. É exatamente disso que precisamos. Cuidado, você nunca deve olhar para o Sol sem proteger seus olhos. Óculos escuros não são suficientes. Os vidros fumês também não.
Para observar o Sol, compre pequenos filtros solares. Não são caros. Ou então, projete a imagem do Sol através de binóculos sobre uma folha branca. Você vai ver as manchas solares. Elas são buracos dentro do envelope gasoso do Sol. Elas marcam o lugar das erupções. Você pode seguir a rotação do Sol, tomando como referência a cada dia as posições das manchas solares. A mancha que hoje está aqui, amanhã estará aqui. As manchas solares nos servem como referência para ver que o Sol gira ao redor de si mesmo, mas elas também nos ajudam a ver o Sol em 3 dimensões. Manchas vizinhas se aproximam uma da outra quando chegam na borda do disco solar, porque justamente não é um disco, mas uma esfera, uma enorme bola de gás. Seguindo uma mancha solar, você também pode se dar conta da dimensão de nosso sistema Terra-Lua. O Sol é tão grande que pode conter largamente a Terra e a Lua em toda a sua órbita. A Lua completa uma volta em 4 semanas, como a mancha que nos mostra a rotação e que dá uma volta em torno do Sol em 4 semanas. Todo o sistema Terra-Lua não é, portanto, maior do que essa enorme estrela chamada Sol. As manchas se tornam mais numerosas a cada 11 anos. Atualmente, o Sol está num período calmo. A próxima vez será no ano 2002. Será a maior proliferação de manchas desde sua descoberta por Galileu há 400 anos. As manchas nos mostram também o movimento da Terra. Se de manhã você tomar como referência esta mancha aqui, à noite você a verá aqui. Não foi o Sol que oscilou durante o dia, foi a Terra. De manhã, o Sol aparece sob este ângulo aqui. A Terra gira e durante o dia o Sol parece atravessar o céu. À noite, ele aparece sob este ângulo aqui. O Sol não se moveu, nós é que o vemos sob um ângulo diferente. De manhã assim, à noite assim. Todos os dias, com ou sem manchas solares, você pode ver o movimento de oscilação da Terra. Ao nascer do Sol, a Terra se vira na direção do Sol e à noite a Terra cobre o Sol. Todos em órbita. Até o próximo programa. Boa viagem. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui e chegaremos na estação equinócio de outono em 12 semanas. É verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. Nos primeiros dias de julho, passamos no ponto mais afastado do Sol. Mas então, por que faz tanto calor? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol não é tão grande. Há uma diferença bem mais importante. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas, principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão.
No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. A Terra viaja em uma órbita em forma de elipse, mas esta elipse só desvia de um círculo perfeito 2 centímetros. Pode-se dar conta de uma deformação tão pequena? Sim, se um eclipse total ocorrer em julho. Normalmente vistos da Terra, Sol e Lua aparecem do mesmo tamanho, quando na realidade o Sol é muito maior. Por um acaso extraordinário, o Sol, 400 vezes maior do que a Lua, está igualmente 400 vezes mais afastado. Assim, a Lua aparece do mesmo tamanho que o Sol e o cobre exatamente. Mas no mês de julho, quando a Terra fica mais afastada, o Sol aparece menor do que a Lua. Se há um eclipse e ao mesmo tempo a Lua está próxima da Terra, a Lua cobre o Sol largamente, a sombra da Lua fica maior e o Sol leva, portanto, mais tempo para surgir do outro lado. Estes são os eclipses mais longos. Dia 11 de julho de 1991, o Sol, em sua posição afastada da Terra, ficou escondido atrás da Lua durante quase 7 minutos. Foi o eclipse do século. O Sol menor do que a Lua demonstra que no verão a Terra fica mais afastada do Sol. A excentricidade de nossa órbita diz respeito a todos nós. Como todos os planetas, a Terra avança mais rápido em seu trecho próximo ao Sol e mais devagar no trecho afastado. Entre dezembro e janeiro, a Terra, aproximando-se ligeiramente do Sol, acelerou. Afastando-se do Sol, a Terra ralenta como um trem que sobe uma encosta. O Sol próximo a atrai mais. Neste momento, a Terra avança então mais lentamente. Ela adquire atraso. Para percorrer a metade verão de sua órbita, ela levará 6 dias a mais do que para a metade inverno. Equinócio de primavera, 20 de março. Equinócio de outono, 23 de setembro. 3 dias a mais. Observe seu calendário. Esta metade verão, de março a agosto, contém 4 longos meses de 31 dias, enquanto a metade inverno, de setembro a fevereiro, fica encurtada pelo mês de fevereiro com apenas 28 dias. Isso conta 3 dias a mais. Chegaremos então à estação equinócio de outono com 6 dias de atraso. Com esta Terra que circula com velocidade variável e nossos relógios que marcam um tempo regular, certamente haverá deslocamentos. Você pode vê-los. Tome referências em sua casa. Repare onde o Sol se põe. No dia do solstício de inverno, o Sol se põe aqui. No dia do solstício de verão, aqui. Todo ano, à medida em que os dias se prolongam e se encurtam, o Sol faz um vai e vem e a cada pôr do Sol de primavera corresponde um pôr do Sol de outono. No equinócio de primavera, o Sol se põe aqui às 20 horas. No equinócio de outono, no mesmo lugar, também às 20 horas. Tudo vai bem. Mas 40 dias antes e após o equinócio, as coisas acontecem de forma diferente. 40 dias antes do equinócio, em fevereiro, o Sol se põe aqui às 19 horas. E 40 dias após o equinócio, em novembro, aqui, exatamente no mesmo lugar. E a mesma hora? Não. Meia hora antes, às 18h30. Por que no mesmo lugar, mas não à mesma hora? Porque no outono a Terra ralentou e porque nossos relógios com velocidade regular indicam um avanço. O Sol se põe no mesmo lugar do dia correspondente da primavera, mas nossos relógios marcam meia hora de antecedência. Nossa velocidade de travessia média é de 107 mil quilômetros por hora. Neste momento, a Terra avança mais lentamente, pois com sua órbita elíptica, ela passa no ponto mais afastado do Sol e nossa velocidade é de apenas 105 mil quilômetros por hora, enquanto no inverno, quando a Terra é acelerada pela força gravitacional do Sol, viajamos a 110 mil quilômetros por hora. Se não há uma grande diferença, é porque nossa elipse é quase um círculo, alongado apenas de 2%. Em sua órbita muito mais elíptica, o cometa Halley, que nos visita a cada 76 anos, se acelera durante sua passagem perto do Sol a 200 mil quilômetros por hora, o dobro da velocidade da Terra.
Depois, quando ele retorna na direção distante de Netuno, ralenta a 3.600 km por hora, 30 vezes mais lento do que a Terra. Com uma elipse tão elíptica, pode-se imaginar que o Sol, de alguma forma, lança para longe o cometa, que a meio percurso ralenta para voltar na direção do Sol. Se você lançar uma bola ao ar, ela acelera em uma trajetória curta, ralenta, para e cai. A Terra está em queda permanente na direção do Sol, mas nada de pânico. Nessa trajetória quase circular, as forças centrífugas nos mantêm solidamente, todos em órbita. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107.000 km por hora, 30 km por segundo. Estamos aqui. Alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento, é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós, na Terra, 12 meses. Às vezes, nós o vemos à direita e, alguns meses depois, à esquerda do Sol, como agora. E lá, ele fica visível à noite. Ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de Lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, 5 astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo. Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. Esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra nos permitem, numa olhadela, ver a metade do Sistema Solar.
O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sobre o horizonte e Vênus, imediatamente após, também passa sobre o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu 1 hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda 1 hora antes de passar também sob o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera, menos densa que a de Vênus, detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que, se dilatando, ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial.
Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui. A Terra está indo do solstício de verão para o equinócio de outono. Estamos na lua cheia. Nesse dia, a lua nasce a leste exatamente quando o Sol se põe a oeste. Por volta de 11 horas, meia-noite, você verá que ela não subiu muito alto no céu, enquanto de dia o Sol, ao meio-dia, ainda sobe muito alto. No inverno, o Sol passará baixo no céu, tão baixo quanto a lua cheia passa agora. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem na frente do Sol, mais ou menos no mesmo plano no qual a Terra e os planetas evolucionam. Como o eixo da Terra é inclinado, veja o que nós vemos no verão. O Sol aparece alto no céu. À noite, olhamos nesta direção e a lua cheia aparece baixa, perto do horizonte. De dia, o Sol alto assim. À noite, a lua cheia baixa assim. No inverno será o contrário. A Terra estará aqui com sua metade norte virada contra o Sol. No inverno, nessa perspectiva, o Sol passará baixo no céu e a lua cheia alto no céu. Cada um à sua vez. O Sol, após ter subido todos os dias mais alto no céu, começa a descer novamente. Se as suas janelas dão para o sul, você verá que hoje, ao meio-dia, o Sol ainda estará alto no céu. Seus raios só iluminam o solo perto da janela. No verão, não é a janela, mas o teto da casa que fica em frente ao Sol. Olhando do espaço, veja o que acontece. O Sol ilumina o teto. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a metade norte vai se virar cada vez mais contra o Sol. É este movimento de oscilação da Terra que modifica o ângulo dos raios do Sol. No inverno, os raios, sob um ângulo mais oblíquo, penetrarão mais longe na casa. O Sol ficará mais baixo no horizonte e atravessará o céu em uma trajetória cada vez mais baixa. No solstício, ao meio-dia, o Sol estava à vertical do 23º paralelo. No equinócio de outono, dia 23 de setembro, ele terá descido à vertical do Equador. Mas até lá, ainda temos mais de 200 bilhões de quilômetros a percorrer. Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar. O horizonte agora está a 11 quilômetros. Um navio aparece ao longe. Primeiro, você vê as chaminés, pois o casco está escondido pela curvatura da Terra. O navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros, 22 quilômetros. Ele está atrás do horizonte. Ao se aproximar, ele parece emergir do mar. Ele sobe. Sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo, que na verdade é a curvatura da Terra. Você sobe na falésia, altitude 100 metros. O horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros. Na montanha, vemos mais longe. O Monte Branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha, seu olhar chega a 400 quilômetros. Paradoxalmente, apenas 5 quilômetros na beira do mar. O horizonte livre, porém mais próximo, limita nossa visão e revela, assim, a curvatura da Terra. Quase um mês após o dia mais longo, o Sol se põe 10 minutos mais cedo. Por que o Sol poente fica vermelho? A luz do Sol é branca, mas isto que nós percebemos como branco é, na verdade, a mistura de todas as cores do arco-íris, do violeta ao vermelho.
Antes de nos alcançar, a luz deve atravessar a atmosfera. A atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz, principalmente do lado violeta, enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor. Ao meio-dia, os raios do Sol atravessam a atmosfera num trajeto curto. O efeito de filtragem fica fraco e a Lua fica branca. À noite, os raios chegam inclinados. Neste ângulo, a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa, o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. Quanto mais o Sol desce, mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece. À medida em que o Sol desce, ele parece se deformar, se achatar. Este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores, mas também desvia os raios de luz. A espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval. Além disso, quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera, nós vemos um Sol rasgado. O Sol se põe 2 minutos mais cedo do que o anterior. Mas quando você vê o Sol se pôr, ele não está mais lá. Há 8 minutos, o Sol já está sob o horizonte. 8 minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do Sol à Terra. As partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade máxima absoluta. Nada no universo pode ir mais rápido do que a luz. Na nossa vida cotidiana, não estamos conscientes da velocidade da luz. A luz nos parece alguma coisa de instantânea. Vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem. No sistema solar, o clarão da Lua chega a nós em 1 segundo. Mas a luz das estrelas da constelação Órion leva séculos para chegar até nós. Vamos imaginar que estamos observando Órion não da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes. Você as vê como elas eram em épocas distantes, séculos, milênios, imagens deslocadas no tempo. Você vê as estrelas em defasagem. O Sol você vê imediatamente. O sistema solar está em suas mãos. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra avança a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. A Terra é magnética. É como um enorme ímã. Seu campo magnético tem 2 polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul. As agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos, dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra. Nós não vemos este campo magnético e nada o perturba. Mas a 150 bilhões de quilômetros de nós, o Sol não para de emitir partículas no espaço. É o vento solar. O Sol gira, as partículas se afastam dele em espiral numa velocidade que, ao fim de 5 dias, as faz chegar perto da Terra. As partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas.
Quando o fluxo é intenso, as partículas seguem as linhas de força magnética, penetram no campo magnético, perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares. Lá, elas provocam reações espetaculares, as auroras boreais. Mas, durante esse tempo, aqui faz calor. É a canícula. O que quer dizer canícula? É o nome de uma constelação. Caniculum, o pequeno cachorro. Este grupo de estrelas aparece perto das constelações de Gêmeos e de Câncer, que são constelações do zodíaco, uma tela de fundo imaginária que nos serve de referência para situar os planetas e o Sol. No programa anterior, o Sol ainda estava na frente da constelação de Gêmeos e estava indo na direção de Câncer. O pequeno cachorro fica abaixo. Visto da Terra, o Sol fica perto da constelação do pequeno cachorro. É a canícula. Mas atenção, não é o Sol que se move. É a Terra que gira em torno de sua órbita e o Sol parece se deslocar na frente do zodíaco. É somente agora, na canícula, que faz mais calor. Entretanto, o Sol estava mais alto há um mês no solstício. Mas ele leva tempo para reaquecer a enorme massa de ar de nossa atmosfera e ainda mais tempo para reaquecer o mar para o seu banho. Nesses dias de canícula, ficamos particularmente conscientes da radiação do Sol. Esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse. Estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço. Superfícies claras refletem a luz, superfícies escuras a absorvem. As calotas polares são brancas, as nuvens são brancas. Aqui onde a Terra é branca, ela reflete a maior parte da radiação no espaço. Em compensação, aqui onde a Terra tem cores escuras, que representam as florestas e os mares profundos, ela absorve muita radiação e reflete pouca. Em geral, a Terra só absorve 2/3 da radiação. Não é o suficiente. Faria muito frio. A temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados. O que nos salva é o efeito estufa. As nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem. Mas, sobretudo, elas impedem que esse calor escape para o espaço. Graças a esse efeito estufa, temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável. E a poluição? Ela poderia reforçar o efeito estufa, mas sua influência sobre o clima não é certa. Em nossa atmosfera, rica em oxigênio, essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio. Existe o ozônio útil e o ozônio nocivo. A baixa altitude, sobretudo pelo forte calor, o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio, que é nocivo quando o respiramos. A alta altitude, em compensação, o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia. Sem esse filtro protetor, ficaríamos cozidos, queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta. Na camada de ozônio que nos protege, constataram-se furos, principalmente acima do Polo Sul. Ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva. Por cautela, limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio, sobretudo o cloro do aerosol. O ozônio tem, portanto, 2 efeitos diferentes. Causado pelo gás carbônico, o ozônio é nocivo ao ar que respiramos. Mas em alta altitude, o ozônio é útil, vital quando exposto aos raios do Sol. Raios que nos ameaçam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm vivos. Esse Sol que nos aquece e nesta estação nos sobreaquece, continuará eternamente a nos propagar sua energia?
Eternamente não, mas o suficiente para a espécie humana. Para brilhar há 4 bilhões e meio de anos, o Sol consome sua própria substância, hidrogênio e hélio, e daqui a alguns bilhões de anos, ela vai terminar. A Terra não vai morrer de frio, ao contrário. Antes de se apagar, o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas. A Terra será completamente queimada. Sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão. Mas nós não estaremos aqui há muito tempo. A vida, desde que a conhecemos, se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves. Se os 4 bilhões de anos da Terra fossem um ano, seria apenas em dezembro, bem no fim deste ano, que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes. Quanto à espécie humana, fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro, 1/4 de hora antes da meia-noite. Toda a história da humanidade é, portanto, um breve instante dentro das dimensões do universo. O Sol também existe há 4 bilhões de anos. Presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós, vamos dar mais valor ao presente. Boa viagem. Todos em órbita.